Os números do agro do Mato Grosso são macros de todas as formas. E para manter esses índices que colocam o estado na liderança de várias atividades e processos de produção, o trabalho não pode parar e nem retroceder. Vamos falar sobre essas questões com o pesquisador e consultor Leandro Zancanaro. É isso mesmo, Márcia. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos e tem aí também o maior rebanho bovino do país e pode tomar à frente aí a liderança na integração lavoura-pecuária-floresta. E nós vamos conversar aqui sobre os benefícios dessa integração agora com o Leandro Zancanaro. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, Leandro. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo desafio de falar um pouco com vocês. É um privilégio, estamos à disposição. A gente que agradece aqui a sua disponibilidade. E, Leandro, a gente sabe que hoje, dentro da agricultura e dentro da pecuária, cada vez mais produtores têm mesclado aí essas duas atividades para contribuir, seja na sustentabilidade, seja na melhoria aí da sua produção, para agregar valor também à sua produção. E um dos pontos que eu gostaria que você falasse para a gente hoje é como que a pecuária, aliado aí à agricultura, pode trazer benefícios para os produtores se a gente olhar aí para ambientes mais frágeis, por exemplo, solos que talvez não tenham aí a melhor capacidade, como que essa integração pode contribuir aí para o produtor? Quando nós falamos de integração lavoura-pecuária de forma organizada e bem planejada, automaticamente, quando nós praticamos essa atividade, nós estamos falando de uma das práticas básicas da agronomia, né? Que é a rotação de culturas. Quando eu tenho uma integração, uma lavoura integrada com a pecuária, uma pecuária integrada com uma lavoura, de certo modo, eu estou fazendo uma rotação de culturas. Uma rotação de culturas é benéfica em todos os ambientes. A integração lavoura-pecuária é benéfica para todos os ambientes, mas num solo num ambiente com solo argiloso, uma região, uma chuva mais favorável, eu tenho inúmeras opções de cultivo, de sistema de produção. À medida que eu vou para ambientes mais frágeis, solos arenosos, a minha amplitude de opções para fazer rotações de cultura diminui. E quando nós fizemos agronomia, né, nós aprendemos na escola uma disciplina que muitas vezes eu não dava muito valor na época de estudante, né, em que nós estudávamos lá classes de aptidão de uso das terras agrícolas. Quando eu tenho um solo muito arenoso, né, a melhor opção não é focar sistemas exclusivamente com culturas animais. Uma das melhores opções é integrar a lavoura-pecuária em algumas situações, onde a pecuária, muitas vezes, tem até uma prioridade sobre a agricultura, onde a pecuária, a forragicultura, vai me viabilizar a culturas anuais. Então, quando eu tenho uma integração lavoura-pecuária, a forragem vai me permitir raiz, vai me permitir carbono na parte aérea. Toda vez que o boi come, né, pasteja, estimula o crescimento de raiz. E ocorre uma série de reações nas raízes, emissão de exudados e outras questões mais. Então, cada vez que o boi pasteja, estimula a raiz, né? E tem outras reações benéficas, tem os dejetos. Há dados mostrando em que, onde o pastejo ocorre, a produção da soja é muito melhor nos anos seguintes, em que o efeito do pastejo animal é diferente do efeito do corte mecânico. Então, o que acontece? Como eu consigo melhorar a produção de soja em solos arenosos, tendo uma boa integração lavoura-pecuária? Como eu consigo aumentar a produção de forrageiros em minha pecuária em solos arenosos, integrando com a agricultura? Segundo aí algumas pesquisas, os agricultores eles têm se mostrado mais abertos a essa transformação, ao contrário de alguns pecuaristas. Como que a gente pode mostrar aí para esses pecuaristas os benefícios disso, principalmente começando a falar aí, por exemplo, do suporte de capacidade animal que essa forrageira ela vai poder suprir aí para esse rebanho? Quando nós falamos dessa produção forrageira, nós aumentamos, por exemplo, alguns aspectos importantes, que é toda a eficiência da aproveitamento de nutrientes, aproveitamos a questão do aproveitamento da água, manejo de nematóide e assim por diante. Então, como eu consigo viabilizar a agricultura em solos arenosos? Com uma boa forrageira, uma boa integração lavoura-pecuária. Hoje, infelizmente, né, está muito mais fácil convencer o agricultor, né, fazer uma boa pecuária integrada. Por quê? O produtor ele já tem uma estrutura agrícola montada, o agricultor, né? Então, para ele é muito mais fácil implantar uma forrageira. E quando eu falo de integração lavoura-pecuária, a pecuária envolve
O componente solo envolve o componente vegetal, que é a forrageira, e o componente animal. Então, hoje, até pelo perfil do produtor, é mais fácil o agricultor, o que cultiva soja, cultiva milho, né, se adaptar ao sistema de integração lavoura-pecuária. Onde está o gargalo para o pecuarista? Muitas vezes na estrutura para fazer a agricultura. Outra questão, todo investimento dele em preparar uma área de pecuária, muitas vezes vindo de uma passagem degradada, para transformar numa área de agricultura. Então, muitas vezes essas áreas de pastagem, solos arenosos, elas precisam de uma correção, precisam de um investimento de correção química. Então, a agricultura seria a forma de viabilizar isso. No primeiro e segundo ano, eu não consigo manter a agricultura só com a parte química, eu preciso voltar para a forrageira. Então, na verdade, o desafio maior do pecuarista está em ter condições de se estruturar para fazer uma agricultura, para depois voltar para a pecuária. O pecuarista, muitas vezes, está muito mais focado na experiência em áreas grandes, extensivas, e agora ele passa a ser um manejo muito mais intensivo. Outra questão é que quando muitas dessas áreas, quando o pecuarista se percebe, as áreas estão muito degradadas, que precisam primeiro de uma correção química que é viabilizada com uma agricultura. Como diz o grande Marcelo Guimarães, hoje um bom agricultor ele é um bom pecuarista, mas o bom pecuarista ele também precisa ser um bom agricultor, porque a forrageira também é uma cultura que ele precisa dar atenção se ele quiser ter um bom resultado, né? Eu acredito muito nisso, né? E eu vejo que, com todo respeito, uma agricultura de culturas anuais, na minha opinião, ela é mais simples, é mais fácil tocar do que uma integração lavoura-pecuária. Na integração lavoura-pecuária, você tem componente solo, você tem um componente vegetal, seja as culturas anuais, seja a forrageira, você tem componente animal e tem componente do negócio como um todo. Então, na agricultura, é menos componentes do que na integração lavoura-pecuária. Aí entra um pouco do perfil do pecuarista e o perfil do agricultor. É um desafio que os pecuaristas têm que se superar nesse aspecto. Por exemplo, muitas vezes há pecuaristas muito bons na produção animal, mas falham na produção vegetal. E para essa integração, o manejo vegetal é essencial. Com certeza. Leandro, quero te agradecer aqui mais uma vez por participar aqui conosco e dividir seu conhecimento com a gente, com todo mundo que está nos acompanhando aqui. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado a vocês, né? E estamos à disposição sempre.